E aí, Padawan da Física, bem-vindos ao Detona Física. E hoje a gente vai aprender o que é movimento uniforme, entender como fazer alguns cálculos e entender a base dessa parte que é tão importante. A gente olha assim, movimento uniforme só é mecânica, coisinha simples, mas esses conceitos são usados até no eletromagnetismo. Então fica ligado, bora desenrolar esse negócio. Então vamos lá. Lembrando, coloca Detona Física em todas as redes sociais, que você vai me achar em todas as redes sociais, me dá essa forcinha. Nas outras redes eu compartilho também outros tipos de conteúdo, dá uma conferida lá. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é movimento uniforme? Então, no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. O que isso significa? Que a velocidade dele é constante. Então, quando eu digo que um objeto está, que um móvel, que um carro, que alguma coisa está em movimento uniforme, significa que ele está se movendo com velocidade constante, ok? Então, muitas questões usam esse termo. Um móvel, uma partícula, uma carga elétrica se desloca em movimento uniforme. Implicitamente, se estiver dizendo movimento uniforme, você já sabe, está dizendo que ele está se movendo com velocidade constante. Então o gráfico é algo desse tipo aqui. À medida que o tempo vai passando, a velocidade dele continua sempre a mesma. Essa é a principal característica do movimento uniforme. É um movimento onde a velocidade nem aumenta nem diminui, continua sempre a mesma, beleza? Aí tem algumas coisas importantes, olha só. Se a minha velocidade é constante, como eu já falei, automaticamente a aceleração é nula, a aceleração é zero. Por quê? A aceleração só existe para uma coisa: modificar a velocidade. Quando você fala assim para alguém, ei, acelera aí, você está querendo dizer o quê? Vai mais rápido. Quando alguém está falando muito rápido, você fala, ei, desacelera aí. O que você quer dizer? Fala mais devagar, vai mais devagar. A aceleração, ela foi feita para alterar a velocidade. Quando você acelera, a velocidade aumenta. Quando você desacelera, a velocidade diminui. Mas no movimento uniforme, a velocidade é constante, nem aumenta nem diminui, ou seja, não existe aceleração. Então lembra, sempre que falar que um objeto, que um móvel, que alguma coisa está em movimento uniforme, você já sabe, quer dizer que a velocidade é constante, e se a velocidade é constante, não tem aceleração. Beleza? Aí entra um Rzinho. Em vez de só MU, a gente sempre estuda o MRU, movimento retilíneo uniforme. Então o que significa MRU? Significa que o objeto está em linha reta com velocidade constante. Beleza? Movimento retilíneo uniforme. Esse conceito, como eu disse lá no início, gente, é fundamental. É um termo que aparece em muitas questões além das questões de mecânica. Movimento uniforme. Então a velocidade é constante, não tem aceleração. E se for retilíneo, quer dizer que a trajetória é em linha reta. Beleza? Show! O conceito é só esse, galera. Acabou o conceito de movimento uniforme. Não deu nem 4 minutos de aula e eu já encerrei. Essa é a parte teórica, certo? Agora vamos para a parte matemática. Então, antes da gente entrar na parte matemática, deixa o seu like se você chegou até aqui, se você está entendendo, se você está gostando dessa aula, dá uma forcinha, deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda demais para o YouTube entender, né, que esses vídeos estão ajudando, estão colaborando com alguma coisa. Beleza? Aqui embaixo também na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Eu tenho alguns alunos online que querem um acompanhamento mais especializado, mais de perto, aulas específicas. Então me chama aqui no WhatsApp que a gente faz um direcionamento bem legal para você, tá bom? Se quiser se preparar para o Enem, para alguma prova específica, ou só para ir bem na escola mesmo. Então olha só, a gente viu essa formulazinha aqui na aula de velocidade média. Se você procurar aqui no canal, você vai achar a aula de velocidade média. Dessa fórmula, a galera faz uma matemáticazinha e esse ΔT passa multiplicando para lá,
esse ΔS vira esse negocinho aqui até chegar nessa equação. Não vou perder tempo nesse vídeo aqui demonstrando isso passo a passo, tá bom? Para o vídeo ficar mais curto, mais objetivo, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha o vídeo da demonstração aqui. Aí você procura demonstração da equação horária do movimento retilíneo uniforme. Então, mas o importante, para você fazer o Enem, para você fazer um vestibular, você não tem que saber demonstrar a fórmula. Você não precisa disso. É bom? É, mas não precisa. O importante é você entender que essa fórmula aqui é chamada de equação horária do MRU, do movimento retilíneo uniforme. Por que o nome dela é equação horária? Porque ela é em função do tempo. Então, equações que são em função do tempo a gente chama de equações horárias. Beleza? Então, lembrando aqui, ó, S, posição ou espaço final. Chama posição, chama espaço, não tem problema. S0, sempre que tiver esse zerinho, significa inicial. Então aqui eu tenho posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Né? Muita gente conhece essa fórmula como a fórmula do sorvete. Né? Então a fórmula do sorvete é a fórmula clássica que muita gente conhece. Mas a gente não tem só que conhecer, a gente tem que saber utilizar. Então vamos lá. Posição final, inicial, velocidade e tempo. Gente, lembra, ó, uma dica importante. Se a questão for de movimento retilíneo uniforme, muita gente se engancha porque não sabe qual fórmula usar quando vai resolver as questões. Então assim, movimento retilíneo uniforme só tem uma fórmula, só essa fórmula aqui. Então se você leu a questão, ela deixou claro que é uma questão de movimento retilíneo uniforme, então você não tem que ficar, meu Deus, será que eu vou usar a fórmula tal, fórmula X? Não, é essa fórmula aqui que você vai usar. Questões de movimento uniforme, retilíneo uniforme, é só essa fórmula aqui. Não precisa esquentar a cabeça com outra coisa. Beleza? Então vamos lá. Recapitulando. Movimento uniforme é um movimento que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Movimento retilíneo uniforme é um movimento com velocidade constante em trajetória retilínea. E essa é a teoria molezinha. Vai dizer que não. Eu vou resolver agora umas questões para mostrar uma aplicação simples dessas equações aqui. Lembrando que eu vou ter uma aula especial separada para a gente estudar os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então assim, não acha que só isso aqui é movimento retilíneo uniforme, não. Com essa aula você vai entender o que é o movimento retilíneo uniforme. Você entendeu a teoria. Com essa aula, você aprendeu a equação horária. A gente vai fazer uns exemplos agora. Mas ainda, a gente tem que aprender os gráficos. Coisa que você vai ver aqui em outra aula, tá certo? Mas vamos lá. Ó, no instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 metros. Então, ó, se no t0, ou seja, no tempo inicial, ele está na posição 3 metros, eu posso dizer que 3 metros é o S0, ou seja, posição inicial, com relação ao sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. Pronto, então nós temos, ó, a posição inicial, que é o 3, que ele já deu, nós temos a velocidade, 10. E ele quer a função horária. Uma questão muito comum. Ele dá os dados do móvel que está se deslocando e pede para que a gente monte a equação horária. Então vamos lá. A gente sabe que a equação horária é desse tipo aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Então a gente vai só substituir na fórmula. S, que é a posição final, é igual a 3, que é a posição inicial, mais 10, que é a velocidade, vezes o tempo. E desse jeito finalizamos, achamos a equação horária. Meu Deus, João, não entendi. O que que você fez? Eu simplesmente peguei, vou até mudar a cor aqui, ó. Eu simplesmente peguei o 3 e coloquei no lugar do S0, ó. Bem aqui. Então, eu peguei a velocidade, que é o 10, e coloquei aqui no lugar do V. Eu só substituí.
Quando ele pede para montar a equação horária, a gente não precisa fazer cálculo. O S final, que ele está sempre variando, você deixa S. O T, que é o tempo, que está sempre variando, você também não mexe. Para a gente montar a equação horária, é só botar no lugar do S0 a posição inicial e no lugar do V a velocidade. Então no lugar do V eu botei um 10, no lugar do S0 eu botei o 3 e está aqui a resposta final. Moleza, moleza. Ah, João, se essa questão é muito simples, não cai esse tipo de questão não. Às vezes é difícil vir uma questão que peça só isso. Mas muitas questões, para você resolver as coisas mais elaboradas, você tem que saber montar a equação horária e então fazer os demais cálculos. Então é importante treinar isso daqui. Beleza, então vamos aqui para o segundo e último exemplo. O movimento de um móvel em trajetória retilínea é descrito pela equação S igual a menos 21 mais 3t. Então essa é a equação horária, onde S é a posição, dada em metros, t é o instante correspondente, dado em segundos. Determinar. Então olha só, a questão deu a equação horária para a gente e quer que a gente descubra várias coisas. Beleza, vamos lá. Posição inicial do móvel. A posição inicial a gente nem precisa calcular, só olhar para a equação. Olha só, S é igual a menos 21 mais 3t. A posição inicial, ó, é sempre o número que está sozinho, antes do mais. Quem é? Menos 21. Então a posição Então a posição inicial é menos 21 metros. Acabou. A sua velocidade, item B. A velocidade é sempre o número que está com o t. Quem é que está junto com o t? 3. Então a velocidade é 3 metros por segundo. Só isso. Agora a gente vai ter que começar a calcular. Ó. A posição no instante 4 segundos. Agora sim. Então vou botar aqui item C. Ele quer a posição quando o tempo for 4 segundos. Então eu vou anotar a equação horária que ele deu. E no lugar do tempo eu vou botar 4 segundos. Então vai ficar S é igual a menos 21 mais 3 vezes 4. Então S é igual a menos 21 mais 12. S é igual a menos 21 mais 12 dá menos 9 metros. Beleza? Multipliquei, botei ó, o 4 no lugar do T. Aí ficou 3 vezes 4, que dá 12. Aí menos 21 mais 12, menos 9. Eita, Johnson, eu estava entendendo tudo, mas na hora de calcular... Galera, se você não está entendendo a parte matemática, vai aqui no canal, clica em playlists, tem uma playlist só de matemática básica. Você precisa estudar matemática básica e estudar equação do primeiro grau. É fundamental, gente. Tem vídeo sobre isso aqui, tá bom? D. O instante em que a posição é 12 metros. Olha só, se a gente quer calcular instante, instante é o quê? Tempo. Então eu vou de novo anotar a equação que ele deu, só que agora ele deu a posição, 12 metros. Então eu boto no lugar do S. Show. O menos 21 eu passo para lá, vai positivo. Igual 3t. 12 mais 21, 33, igual 3t. O 3 passa dividindo. 33 dividido por t, t é igual a 11 segundos. Então, quando o tempo estiver marcando 11 segundos, ele vai estar na posição 12 metros. E para finalizar, o instante em que o móvel passa pela origem. Origem dos espaços. Pensa numa régua. Onde é a origem da régua? Onde é a origem da reta numérica? No zero. Então a origem dos espaços é o zero. Então a gente vai anotar aqui de novo, só que no lugar do espaço, no lugar do S, eu boto zero. Então vai ficar menos 21 mais 3t. Vou jogar o menos 21 para lá, ele passa positivo. O 3 que está com a letra passa dividindo.
21 dividido por 3, 7 segundos. Então, esse é o tempo quando ele passa pela origem dos espaços. Beleza, galera? Se liga aqui, ó. Duas questõezinhas para vocês praticarem no mesmo esquema dessas que eu fiz. Lembra, física, matemática se aprende resolvendo questões. Então, resolvam essas questões aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse slide para você baixar, para você fazer as questões. E vou deixar aqui também meu WhatsApp se você quiser um acompanhamento mais de perto, mais especializado. Beleza? Valeu, galera. Vamos detonar a física.